Vamos para a sexta aula de fonte de renda. Essa aqui é a das que mais pagam hoje por hora de trabalho. O nome é Ghostwriting com IA. Em um bom português, você vai escrever textos profissionais em nome de outras pessoas, que vão colocar o nome delas em cima desse texto. Ou seja, Ghostwriting é quando você escreve um post, um artigo, uma newsletter, até um livro inteiro, e quem vai assinar é outra pessoa. São clientes que querem um conteúdo no nome dele, mas não tem tempo ou não sabe escrever. E você vai ser o escritor fantasma por trás disso. É um serviço muito premium por 3 motivos. Primeiro, o cliente ele paga por um texto que vai ser dele. Segundo, ninguém sabe que foi outra pessoa que escreveu. Para o cliente isso é muito bom porque vai aumentar a autoridade dele. Terceiro, a IA faz o trabalho pesado e você vai precisar só refinar. Um trabalho desse levava dias e agora você pode fazer em algumas horas. E para te mostrar na prática, a gente vai imaginar um cliente fictício, o Dr. Paulo, um advogado trabalhista autônomo. Ele quer virar referência no LinkedIn para atrair clientes, mas ele não consegue postar nada porque não tem tempo para escrever esses artigos. Vamos dizer que você fechou um serviço de 8 textos mensais para ele e ele falou que não sabe nem quais temas escrever. Então você vai precisar decidir tudo. Primeiro a gente vai lá no Claude e antes da gente escrever, a gente precisa entender como o Dr. Paulo pensa, escreve e como ele é como pessoa. Então eu vou explicar aqui o serviço que eu vou prestar e vou pedir um formulário para eu entender tudo do Dr. Paulo. Depois eu vou enviar para ele e com essas respostas a gente vai ter todo o esqueleto do Dr. Paulo, como ele pensa, como ele escreve e como ele é. Então vamos aqui para o computador para a gente poder começar. Aqui a gente está dentro do Cloud e agora a gente vai começar a construir o que a gente precisa. O primeiro passo é construir os projetos, né? Como a gente já explicou. Então eu vou criar aqui um novo projeto, vou colocar aqui, ó, cliente Dr. Paulo Ghostwriting. E quase não sai. Pronto. Vou criar o projeto, onde a gente vai centralizar tudo do Dr. Paulo, certo? E agora eu preciso explicar para ele o que a gente vai fazer, porque ele não tem informação nenhuma do Dr. Paulo, ele nem sabe quem é, nem o que faz, nem com o que trabalha. Então eu vou desenvolver aqui um prompt para ele poder, né, me gerar o formulário, certo? Eu vou fazer um trabalho de ghostwriting para um cliente chamado Dr. Paulo, advogado trabalhista. O objetivo é personificar o Dr. Paulo para a gente construir textos para o LinkedIn com o objetivo de atrair clientes. Os textos precisam parecer que foi o Dr. Paulo que escreveu e criou. Precisamos entender como ele pensa, age, escreve e é como pessoa, para que os textos, a forma dele pensar. Pronto. Vou enviar o formulário para ele e depois trazer as respostas para cá. Pronto, aí ele vai pensar agora, vai me gerar o formulário e esse formulário a gente vai usar para enviar lá para o Dr. Paulo. Então a gente vai aguardar aqui ele gerar esse formulário, certo? Você viu, um prompt bem genérico, eu só passo as informações que eu preciso. Assim que a gente tiver o formulário aqui, a gente vai ler pergunta por pergunta para entender, tá bom? Pronto, agora a gente já tem nosso formulário todo pronto, né? Então a gente gerou aqui 24 perguntas que a gente vai enviar para o Dr. Paulo. Então aqui ele dividiu em alguns blocos. Quem você é, o profissional e a pessoa, como você fala e pensa, sua visão sobre o direito trabalhista, histórias e experiências marcantes, LinkedIn presença digital, vida fora do escritório, certo? Então ele trouxe 24 perguntas, quem ele é, como ele fala e pensa, né? E aí o que a gente vai fazer agora? Eu preciso enviar isso para ele responder e trazer isso de volta para o Cloud. Então a gente vai supor que o Dr. Paulo respondeu e me trouxe de volta, tá? Então eu vou dizer aqui para ele, ó, vamos supor que o Dr. Paulo já respondeu. E você já respondeu. Eu preciso dizer isso para ele, certo? Já respondeu. E agora a gente vai para um próximo passo.
que eu vou pegar essas perguntas e respostas e vou colar aqui dentro do meu projeto. Então, eu vou voltar aqui nos projetos, Dr. Paulo, tá? E onde é que eu vou colocar isso? Nos arquivos. Então, eu vou colar esses arquivos nesse arquivo, por quê? Quando a gente pedir um novo chat aqui, ele vai consultar os arquivos para criar esse perfil estratégico do Dr. Paulo, tá? Então, vamos supor que eu colei aqui o arquivo. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos agir, vamos pedir para ele agir como um estrategista de conteúdo para o LinkedIn, baseado nessas instruções, e gerar o arquivo para o Dr. Paulo, tá? Antes, a gente vai fazer um exemplo melhor aqui. Vamos supor que o Dr. Paulo respondeu. Então, gere respostas para mim, para cada pergunta dessa, por favor. E me traga em PDF. Me traga em texto. Perguntas e respostas. Eu vou esperar ele gerar as respostas só para a gente poder usar lá no arquivo. E quando a gente abrir um outro chat, a gente tem uma referência. Porque senão a gente não ia ter referência nenhuma. Então ele está aqui já construindo isso, né? É muito importante, viu, gente? Quem vai construir isso aqui é o cliente, não é você que vai responder. O cliente precisa responder com as palavras dele. Não existe certo e errado. E você precisa deixar isso muito claro para o seu cliente, tá? Então ele está respondendo aqui. Depois que ele responder, eu vou levar lá pro Cloud, tá? Então, ó, ele já tá respondendo, né? Vim de família simples, logo no começo da carreira atendi uma mulher, enfim, ele tá supondo respostas. Pronto. Ele gerou todas as respostas, ainda tem um bônus texto livre aqui do Dr. Paulo, beleza. A gente vai copiar tudo isso que ele trouxe. Pronto, formulário de personificação. Eu vou aqui em arquivos, vou colocar aqui, ó, adicionar conteúdo de texto. E vou colar personificação Dr. Paulo, certo? Colei o arquivo. Quando você pegar esse arquivo, ele vai te mandar em Word, em texto ou né, no WhatsApp. Você copia, organiza tudo e cola aqui, tá? Agora a gente vai abrir um chat novo, tá? E nesse chat novo eu vou pedir para ele buscar essa personificação do Paulo, do Dr. Paulo. Cada chat desse é uma etapa que a gente vai construir, tá? Então, assim, esse aqui foi só para fazer o formulário. Então, agora eu vou puxar de fato o que a gente precisa. Nesse meu prompt que eu vou criar, eu vou explicar para ele o meu trabalho, quem é o Dr. Paulo, ele vai entender para a gente poder criar tudo isso aí. Então, ó, haja como um estrategista de conteúdo para o LinkedIn. Todas as informações do Dr. Paulo está no projeto em personificação. Com base nisso, precisamos montar um resumo do perfil, tom de voz, audiência, posicionamento, possíveis temas que ele domina, o que ele não quer falar, informações relevantes dele. Criar posts autorais no LinkedIn para atrair clientes. Então, tudo precisa ser escrito como se ele estivesse criando, ok? Vamos usar esse perfil que vamos gerar para o redator criar todos os textos e estratégias. Aqui é importante você pensar como camada, né? Em camadas de construção. Né? Lembra que eu já falei que a gente não sai construindo tudo de uma vez. Então a gente precisa ir por camada. O primeiro passo é ter o perfil do Dr. Paulo. Depois que a gente tem esse perfil do Dr. Paulo, a gente precisa passar por um estrategista. Esse estrategista de copy, ele vai desenvolver os temas baseados no que o Dr. Paulo gosta de falar. Depois precisa passar por um copy e escrever esses textos. E depois precisa voltar lá para a direção, que no caso é você, para poder revisar e aprovar ou fazer alterações. Então sempre pense de forma estruturada em camadas, para qualquer coisa que você for desenvolver. Então vamos lá, ó. Perfil estratégico do Dr. Paulo. Quem ele é, resumo do perfil, tom de voz, né?
E importante, ele traz o que é e o que não é. Isso para IA é muito importante. Você trazer o que você quer e o que você não quer. A gente chama que são, né, os prompts afirmativos e os negativos. Então isso é muito importante. Expressões e mantras, né, que a gente vai tirar dele. Audiência, posicionamento e valores. O que ele pode ensinar, alguns temas aqui já, ó. Limites de conteúdo, né, ó, ele nunca vai entrar em debate político partidário, nunca vai falar mal de colega, advogado publicamente, nunca promete resultados. Estrutura do conteúdo ideal, meta de posicionamento. Então, assim, esse é um documento base que o redator vai usar para criar tudo. Agora vai o resumo do que foi estruturado, ele ainda te dá esse resumo. O grande ativo do Dr. Paulo é que ele tem histórias reais e convicções fortes. Maravilha, a gente vai usar isso para poder gerar essa estratégia de conteúdo. E aqui dentro eu já vou começar a montar, né, os pilares aí para a gente desenvolver os conteúdos. O primeiro passo é o seguinte: a gente vai imaginar que agora quem vai entrar em ação é um estrategista. Ele tem que desenvolver os 8 posts que você vai fazer para o LinkedIn. Então a gente vai pedir para ele, né, você sendo um estrategista focado em conteúdo de atração de clientes, vamos desenvolver 4 temas centrais para esse mês. Esses 4 temas vão ser divididos em 8 posts dentro do LinkedIn. Me traga os 4 temas e os posts divididos por temas de forma estratégica. Me diga o porquê você escolheu cada um deles. Traga informações relevantes que vão ajudar na construção da copy que vai ser próxima etapa. Pronto, então aqui ele vai montar toda a estratégia e eu já digo para ele, né, o que é que eu quero que ele me traga e qual é a próxima etapa, para ele poder trazer informações relevantes para o próximo passo. Imagine que você, né, você é um estrategista, você está sendo estrategista, então você está montando toda a ideia de um conteúdo que você vai mandar para um copywriting depois. Então você tem que mandar as informações como o copywriter precisa receber. Então você precisa pedir da mesma forma para a IA fazer isso para você. Sempre peça pensando no próximo passo. Quais são as informações que o próximo passo precisa? Quais são as informações, né? O que é que não pode faltar nesse próximo passo? Isso é muito importante. Então vamos lá, o calendário editorial mês 1. O trabalhador que não sabia que tinha direito. Histórias reais de pessoas que chegaram sem saber e saíram com seus direitos. Então a narrativa de origem. Post 1. Meu pai trabalhou 30 anos e se aposentou sem receber metade do que tinha direito. A história do pai como origem, porque ele virou advogado trabalhista, humaniza antes de qualquer coisa. Qual é o objetivo desse post? Criar conexão e apresentar o propósito do Dr. Paulo. Quantos meus pais têm por aí que nunca vão receber? Indireto, convite à identificação sem vender. Tom, pessoal vulnerável e verdadeiro. Post 2. Ele trabalhou 11 anos, foi demitida por WhatsApp e achava que não tinha direito de nada. Isso aqui é mais comum do que a gente imagina, né? Esse tipo de abordagem, de situação. Então vai chamar muita atenção. 2. Os erros que custam caro antes de procurar um advogado. 3. O que a empresa pode e não pode fazer com você. 4. Como eu trabalho. Transparência que gera confiança. Então, ele já pegou 4 temas, porquê de cada tema, tom de voz, gancho, CTA, tudo. Isso é estratégico. O copy, que é o próximo passo, vai pegar tudo isso e vai escrever, certo? Então, ele não precisa pensar de forma estratégica. Ele precisa escrever textos que convertam. Então, a gente vai seguir aqui para o próximo passo. Se você quiser fazer por etapas, então, por exemplo, antes que eu aconselho, antes de sair escrevendo, você manda para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, aqui está o calendário, os temas, veja o que o senhor acha. Ele vai te dar um feedback. Olha, combina comigo, essa história não faz sentido nenhum, a IA viajou, ou você viajou, né? Você nunca vai dizer que é a IA que está escrevendo, tá, gente? Pelo amor de Deus, é você que está escrevendo. Então assim, ó, você deu uma viajada, não é isso. Então beleza, você manda para ele, ele aprova, já faz as pontuações, você corrige. Se tiver alteração, é só mandar aqui. No post 3,
o doutor Paulo não gostou, sei lá, porque o motivo, etc. Traz para ele, manda ele refazer, reaprova. Aprovou tudo, você segue para copy, beleza? Isso dá uma ideia de movimento no trabalho. Você não pega um serviço e já entrega. Puf, ó, o doutor Paulo recebeu, mas já. Isso dá uma sensação de movimento. Você está trabalhando, você está fazendo por etapa. Isso te possibilita ter vários clientes, porque enquanto ele está aprovando, você está fazendo outra coisa, entendeu? E assim por diante. Então vamos lá, continuar isso aqui. Eu vou escrever só 2 copies, tá? Então a gente vai fazer o post 1 e o post 2. Não, post 1 e post 3, que são 2 temas diferentes. Agora a gente vai imaginar que quem vai entrar em ação aqui é um copywriter. O cara precisa escrever. Então agora, você sendo um especialista em copywriting de alta conversão, focada em atrair leads pelo LinkedIn. Vamos desenvolver o post 1. Todo o direcionamento da estratégia. Ele vai criar aqui agora, ó, já está lendo uma skill de copywriting. Perfeito, tenho tudo o que preciso. O perfil do Dr. Paulo, a estratégia do mês e o brief do post 1. Vou desenvolver o post completo com análise estratégica e 3 variações para teste. Enquanto ele vai fazendo aqui, eu vou dar algumas dicas para vocês. Tudo isso aqui vai virar conteúdo para o seu projeto. Vamos dizer que o Dr. Paulo, a gente já, na verdade, vamos dizer não. O Dr. Paulo já aprovou. Vamos agora supor que você fez todos os textos. No final, você vai copiar tudo isso e vai deixar em um documento só. Em um Word, pede para ele exportar em um PDF, um resumo de tudo que você fez. E você vai salvar tudo no seu projeto, aqui em arquivos. Por quê? No próximo mês, você vai criar tudo de novo. E aí você não quer que a IA fique repetindo temas ou forma de escrever. Então você vai colocar aqui, no próximo chat que você for abrir, para criar tudo isso de novo, você vai pedir para ele, leia todos os arquivos e vamos criar a estratégia do mês 2. Né? E aí você vai ser bem pontual. Não utilize temas ou não escreva coisas que você já fez, para não se tornar repetitivo. No final aqui, você pede para, nesse documento também, ele fazer um resumo de tudo que você fez. Por quê? Isso vai servir como memória. Como é que a gente pensa? A gente não consegue lembrar de tudo. A gente lembra de pedaços de situações, de trabalho. E é dessa mesma forma que a IA vai pensar, através de resumos. Então, no final, você vai pedir, me faça um resumo de tudo que foi construído, de cada etapa que fizemos, e traga para mim nesse documento, né? Com os posts, com o calendário, com o texto e copy. Você vai colar aqui tudo isso e no próximo mês, maravilha, você já tem metade do caminho andado. Beleza? Também você pode colocar dentro desse documento um feedback do Dr. Paulo. Depois de mandar todos os textos, ele vai te trazer algum feedback. Olha, ficou no meu tom, acho que pode corrigir isso, acho que pode melhorar isso, eu não falaria essas palavras. Então você vai trazendo isso para o seu documento, né? Por quê? Cada mês que vai passando, vai enriquecendo mais ainda. E aí vai chegar um momento, no 6º, 7º mês, que a IA praticamente é melhor que o Dr. Paulo. E ele vai amar isso, beleza? Então vamos lá. Ele fez aqui o texto, ele me trouxe 3 versões, tá? Então vamos entender aqui, ó. Versão principal, recomendada para publicar. Ele já traz qual é a recomendada. Meu pai trabalhou 30 anos numa indústria aqui no interior da Bahia, se aposentou com saúde, com orgulho e sem receber metade do que tinha direito. Isso aqui já chama muita atenção, tá? Porque as pessoas vão ler, né? 30 anos numa indústria, eu trabalhei 30 anos em uma indústria e nunca recebi nada. Isso aqui já casa muito com a persona. Então a gente tem o texto todo completo. Ó, quantos meus pais têm por aí? A resposta ao longo dos anos que seguiram foi muitos. A mulher grávida, blá blá blá. Então aqui ele já vai, ó. E às vezes ele muda, e a primeira conversa não custa nada, e às vezes ela muda tudo. Então, ó, ele já fala aqui, ó. Se você está passando por uma situação no trabalho que não parece certa, me chama. A primeira conversa não custa nada, e às vezes ela muda tudo. Então aqui ele já faz um CTA para virar cliente do Dr. Paulo. Traz o hook, tom, virada e CTA. Hook é o início, tá? É o que chama atenção, é as primeiras frases ali que chama a atenção da pessoa, que faz ela parar o scroll para poder ela ler o restante do texto. Ele traz outras versões, né? Se você quiser, tudo bem, você pode usar, você pode mandar até para ele para entender, Dr. Paulo, qual foi que você mais gostou? Para você ir calibrando, porque nas próximas já vai sendo criado.
criadas. Vamos dizer que a gente ficou com a A. Então eu já vou pedir para ele fazer o post 3. Faça o post 3 seguindo a lógica da versão A, ok? Depois fazemos o post 2. Não quero que traga sugestões, apenas um texto. Porque se ele ficar trazendo sugestão toda hora, isso vai mais atrapalhar do que ajudar, tá? Aqui no final ele disse um checklist de qualidade, orientações na hora de publicar, né? Então, ó, melhor dia, imagem, hashtags, engajamento. A decisão mais importante aqui foi o framework BAB em vez de AIDA. Então, ele usou um framework de copy, né? O AIDA é um framework para você construir uma copy, o BAB também. Então, o motivo é simples. O público do Dr. Paulo está no estágio de consciência baixo a médio. Ele ainda não sabe que tem um problema resolvido, ou sabe, mas tem vergonha de agir. Tentar vender direto para essa pessoa gera rejeição. O que funciona é fazer ela se ver na história antes de qualquer coisa. Muito interessante isso. Pronto, ele já fez o post, né? Esse é a versão A do post 3. Né? Então, ó, atendi um homem semana passada que tinha sido demitido há 4 meses. 4 meses guardando a demissão no bolso, tentando resolver na conversa, esperando a empresa fazer a coisa certa. Quando chegou até mim, já tinha assinado dois documentos que não deveria ter assinado. Não por burrice, por medo de parecer problemático. Então esse aqui já é um outro texto. Então a gente envia para o Dr. Paulo, ele aprova, a gente posta. Beleza? Então assim, gente, esse é o tipo de trabalho que você pode conseguir com qualquer profissional. Um educador físico, um nutricionista, né? O próprio advogado, um empresário, um empreendedor, enfim. E aí você pode montar um blog, pode montar uma lista de transmissão de e-mail, escrevendo textos, pode montar o LinkedIn, pode fazer dentro do Instagram, como a pessoa preferir. Pode criar um livro para essa pessoa, né? Sempre o quê? Direcionando, mandando para ela, aprovando, para poder sempre ficar no tom de voz, certo? Então, assim, esse é um dos trabalhos hoje mais bem pagos de escrever para outras pessoas, né? Porque a maioria delas não tem tempo e você escreve o texto com o nome da pessoa. É igual vender música, né? Para cantor famoso, certo? E aí, qual é o preço desse tipo de serviço? A gente vai aqui no Google para ver qual o valor médio do trabalho de ghostwriting. O valor médio do trabalho de ghostwriting varia significativamente no Brasil, com preços que podem ir de R$10 por página até 200 ou mais por página. Então, assim, fica a seu critério, né? Escrever os posts. Você pode fazer um pacote com o Dr. Paulo de 8 posts por mês, a R$200, a R$250. Isso não vai te tomar muito tempo. Você vai ser pago para aprender e vai desenvolver a habilidade. E para prospectar os clientes, como é que você faz? A mesma lógica. Você vai vir aqui no Cloud, vai explicar o serviço que você está oferecendo, vai pedir ideias de prospecção e vai atrair esses clientes, montando já os textos ou fornecendo seu serviço mesmo direto, tá? Na próxima aula, a gente vai voltar para o visual, certo? Num formato diferente aí. A gente vai criar imagens, né, design com IA, para uma entrega específica. Por exemplo, um flyer, um folheto, uma logo, tá? São serviços que o cliente paga quando precisa. Não é um serviço mensal de recorrência. Ele precisa de um folheto, você vai lá e faz. Precisa criar uma logo, você vai lá e faz. Precisa de uma capa, né? Você vai e faz. São serviços que geralmente vão ser impressos em uma gráfica ou uma demanda muito específica dentro da internet, certo? Então eu vou te ver na próxima aula. Vamos nessa, valeu!